Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, como já sabem, eu me chamo Renato Nóbrega e nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre 3 coisas que eu aprendi com o estoicismo e que eu realmente valorizo e tem mudado a forma que eu vejo o mundo. A primeira delas que eu queria falar com vocês, controle o que você pode controlar. Os estoicos acreditavam que no final de tudo só importava aquilo que a gente poderia controlar. E as coisas que a gente não pode controlar, a gente não tem por que ficar perdendo a nossa cabeça. Sabe aquela frase que falam, né? Se o problema não tem solução, então já está solucionado. E é basicamente assim que eu acredito que eles viam a vida. Se alguma coisa de ruim acontecia e eles não pudessem fazer nada a respeito, então já estava solucionado. E no final, o mais importante é a gente focar nas nossas ações e reações. E isso é uma questão que a gente tem que ficar refletindo todos os dias, na minha opinião. De realmente saber quando é hora de agir e quando é hora de fazer nada. Ou mudar nossa atitude diante daquilo que a gente não pode fazer nada. Por exemplo, essa semana eu estava no ônibus e ele quebrou, estava chovendo, eu ainda estava longe do meu trabalho. Eu tinha acabado de pegar o ônibus, não tinha andado nem 2 quilômetros. E a gente teve que sair na chuva e esperar outro ônibus. E eu tava sentado, tava tão confortável. Eu achei que ia só seguir a viagem e ia ser mais um dia normal. Mas não. No outro ônibus, quando eu entrei, tava lotado. E eu fui em pé durante 1 hora e meia, mais ou menos. E minha mochila tava pesando pra caramba. Mas eu fui. E naquele momento eu comecei a refletir, tá, mas eu não posso mudar isso, eu não posso fazer nada a respeito. Só tenho que ficar aqui e sustentar por um tempo. Eu não vou morrer se eu passar 1 hora a mais ou 1 hora a menos em pé. Eu apenas botei uma musiquinha no fone de ouvido, uns rocks que eu gosto de escutar, e eu fui. E eu não tive estresse. Muita gente ficou reclamando, xingando o motorista, mas isso não vai mudar nada, porque nem o motorista tem culpa. Essa parada de controlar apenas o que você pode controlar, que no meu caso foi as minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos. E principalmente a questão do foco. Eu tirei meu foco daquele problema lá. Não tinha solução. E em vez disso, eu preferi esperar, sabendo que 1 hora eu iria chegar e iria estar tudo bem. Mas não é só isso que eu acho que a gente tem que aprender. Acho que a gente tem que aprender que tem muitas adversidades que são oportunidades. E os estoicos focam muito nisso. E eu adoro essa parte, porque eu até me coloco em situações adversas para ter a oportunidade de ficar mais forte, por exemplo. É aquela frase: o que não nos mata, nos fortalece. E voltando ao caso do ônibus, de certa forma, a adversidade veio. Isso é um exemplo básico, tá? Mas você pode usar em qualquer coisa que está desconfortável, está sendo uma adversidade na sua vida. Procura sempre olhar para o lado bom do que aquela coisa pode te deixar. E isso não é ser sadomasoquista, mas é ser determinado, disciplinado, olhar para o lado bom das coisas. Tem muito mais a ver com isso. Sadomasoquista é outra história. E voltando ao exemplo do ônibus, querendo ou não, eu fiquei mais resistente mentalmente. Eu aprendi mais um pouco a lidar com o desconforto. Deu para entender que as coisas da vida não vão seguir para as expectativas que eu crio. Isso quer dizer que eu devo diminuir minhas expectativas e que eu devo me adaptar à realidade. Se a realidade mandou eu ir em pé naquele ônibus, eu vou em pé naquele ônibus e acabou. Não adianta bater de frente com a realidade. Muitas pessoas surtam, ficam ansiosas, doentes, porque elas querem bater de frente com a realidade. Não pode, sabe? É saber se adaptar à realidade e conseguir viver com ela, até você conseguir mudar. Mas bater de frente, não aceitar, tipo assim, não vai resolver. Por isso que eu falei no início que muitas vezes eu me coloco em adversidades extremas para poder ir treinando a minha mente a lidar com isso. E eu falo isso, eu faço atividade física de forma extrema. Exemplo, às vezes eu corro 7, 10 quilômetros e no mesmo dia eu vou pedalar uns 20, 30 quilômetros, porque eu quero ficar mais forte mentalmente, porque eu sei que a vida não vai mimar. A vida, ela é um triturador, e se a gente não estiver pronto, a gente vai
sabe, ficar desanimado, desmotivado. Eu não quero isso. Para muita gente isso é loucura, é o que eu tô falando, é poema, mas eu não vejo assim. E eu vejo que cada vez mais eu tô me tornando uma pessoa forte. E eu queria que vocês também se colocassem em situações adversas com segurança, para que vocês fossem ficando fortes. Sei lá, se desafiem, aprendam algo novo que vocês nunca aprenderam. Se colocar em situações desconfortáveis, sabe, realmente pode mudar a maneira que você enxerga a sua vida. No final eu deixei a parada do Memento Mori, ou, traduzindo-se para o português, lembre-se de que você vai morrer. E eu não quero falar isso de uma maneira que você fique triste, desanimado, mas pelo contrário, para que você dê valor à vida. E ao invés de ficar perdendo tempo com bobagem, com rede social, com fofoca, se preocupando se vai ser julgado, se não vai ser julgado, procura usar esse tempo que você tem de vida para fazer as coisas que merecem ser feitas. Viver uma vida de propósito. Porque eu percebo que as pessoas hoje em dia, principalmente os jovens, não tem mais propósito para se viver. Estão vivendo no piloto automático, estão vivendo sem dar valor ao que realmente importa. Eu não sei o que realmente importa para você. Eu sei o que realmente importa para mim. E eu procuro dar atenção e valor a essas coisas. Eu sei que muitas vezes é difícil, é mais fácil você chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, se jogar na cama e ficar no celular rolando feed. Mas, de certa forma, a gente não pode se entregar a isso, sabe? A gente não pode normalizar isso. Eu posso estar sendo rígido aqui, exigente, mas não é. A gente tem capacidade para, mesmo de um dia de trabalho duro, a gente fazer o que de fato importa ser feito e lutar pelo nosso propósito, nossos sonhos, ser uma pessoa melhor e não se entregar a ladeira abaixo e viver como uma pessoa sem consciência, entendeu? Então, Memento Mori, é muito importante que vocês reflitam sobre isso. A vida é limitada e façam essa vida valer a pena. Vivam intensamente. Mas quando eu falo viver intensamente, não é cair na cachaça, festa e, sabe? Não é isso. Eu falo viver intensamente de viver uma vida que tem significado. E você sabe muito bem que uma vida de significado vai muito mais além disso. Dessas curtições malucas aí que inventaram. Então, recapitulando, os 3 pontos estoicos que eu queria compartilhar aqui: foque naquilo que você pode controlar, veja os problemas como oportunidades e lembre-se que você vai morrer. Salve galera, tamo junto, beijos e abraços e até a próxima.